Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Zonzini, sou intérprete de Libras, tenho uma empresa Nosso Mundo, Diversidade e Inclusão, e em parceria com o Teatro Claro, estaremos novamente juntos nessa oficina. A importância da Libras, a prática de acessibilidade no contexto cultural. Eu espero que vocês gostem e aprendam muito. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre o básico da Libras e a sua relevância na sociedade. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, como nós sabemos, é uma língua visogestual ou visoespacial, utilizada pela comunidade surda no Brasil, porque Libras, Língua Brasileira de Sinais, logo usado pelos surdos aqui no Brasil. Ela foi reconhecida oficialmente em 2002. E a Libras não é apenas um conjunto de sinais, mas uma língua completa. Tem a sua própria gramática e a sua própria estrutura. E ela desempenha um papel fundamental na comunicação e na inclusão social de pessoas surdas, permitindo expressar inclusive ideias, sentimentos e necessidades. A Libras é essencial também no contexto do entretenimento, pois garante acessibilidade, promove a representação cultural e educa o público sobre a comunidade surda. A sua integração em produções artísticas, ela enriquece muito essa narrativa e fortalece as vozes surdas. Ela contribui também para uma sociedade mais inclusiva e consciente, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, tem Libras lá, o que era aquilo? Né? Então a gente já vai educando a população para que a Libras seja recorrente e não seja um estranhamento. Né? Da mesma forma que tem o iluminador, o maquinista, a camareira em um espetáculo, assim também é a importância do intérprete de Libras naquele contexto. E aí, ao valorizar a Libras, abrimos porta para uma troca cultural e a celebração da diversidade de toda forma. Acessibilidade. A inclusão de Libras em programas de televisão, filmes, peças de teatro, eventos culturais, ela assegura que as pessoas surdas tenham igualdade de acesso a qualquer tipo de entretenimento. Isso não só amplia a audiência, mas também democratiza acesso à cultura e à informação, porque eu sempre falo, a arte é para todos, não é verdade? Então, por que para alguns tem, para outros não? Né? Da mesma forma, acessibilidade arquitetônica, a audiodescrição. Já que a arte é para todos e é um espaço democrático, por que não ela ser acessível também? E aí a legendagem, a interpretação também são fundamentais para garantir que os contextos, né, e os conteúdos audiovisuais sejam compartilhados. Dessa forma, a representação da cultura surda abrange para que essa comunidade tenha muito mais perspectivas, histórias para contar, experiências, e ajuda até a desmistificar um pouquinho aquele preconceito, o estigma, né, sobre a surdez. Quantas vezes eu interpretando, eu escutava, mas surdo gosta de música? O que o surdo vem fazer no teatro? Mesma coisa que você. Ele vem assistir uma peça. Mas o surdo ouve. Ele ouve. Ele ouve com os olhos, quando é feito a Libras. Ele ouve com o movimento, né, com a vibração da caixa torácica. Limitados, é o que eu falo, somos nós, que pensamos que o surdo ouve só com o ouvido. Não, ele tem diversas formas de ouvir. Nós que somos limitados e queremos colocar ele ali preso na caixinha. E aí o uso de Libras nas produções traz à tona as nuances também
da vida cotidiana dos surdos. E aí a gente fala um pouquinho de educação e conscientização. O entretenimento, ele é uma ferramenta poderosíssima para educar o público em geral. E sobre a cultura surda, a importância da Libras é, sim, inenarrável. Programas que incorporam a Libras não só entretêm, mas também informam e sensibilizam os espectadores sobre as questões enfrentadas pela comunidade surda. Agora imagina, você está assistindo ali um espetáculo belíssimo. Se naquele espetáculo não tivesse interpretação em Libras, você acha que o surdo teria igualdade de oportunidade ou o mínimo de acesso que fosse? Né? Fica bem complicado. Então, a popularização da Libras em plataformas de mídia pode incentivar, sim, ouvintes a aprender a língua e fomentar uma cultura mais inclusiva. E aí nós temos o fortalecimento e as habilidades artísticas, que também são muito importantes. E a Libras, ela não é apenas uma língua de comunicação, mas uma forma de arte em si. Performances teatrais, narrativas visuais e expressões artísticas que utilizam a Libras destacam a criatividade e a expressividade da comunidade surda. A prática da Libras em contextos artísticos permite que as pessoas surdas desenvolvam suas habilidades de interpretação e expressão, criando oportunidades para que todos mostrem o seu talento. Eu acho que isso, sim, é inclusão, é acesso e oportunidade de igualdade para todos. Sobre as produções de eventos inclusivos, esses eventos que incorporam as Libras, como festivais de cinema, festivais de música, exposições, volto a repetir, promovem a inclusão e a diversidade, atraindo um público mais amplo e diverso. Né? Por exemplo, às vezes a gente sabe ali que tem uma coisinha de ego, ai, mas esse intérprete vai ficar aqui em cima do palco, ele tem um foco de luz para ele. Vejam bem, se nós temos num teatro 800 lugares e só vai ouvinte, faz sentido? Não. Se nós trazemos a Libras, quantos surdos não passarão a conhecer também aquele ator, aquela peça, aquele cantor, né? Então, a Libras traz mais público, né? A gente faz com que esse acesso aconteça. E aí é um público que consome, que tem vontade de estar e se divertir. Logo, esses eventos criam um espaço muito seguro para pessoas surdas e fazem com que elas se reúnam, troquem experiências, elas conseguem ter uma conversa mais coesa sobre o que está acontecendo e contribuem assim também para a disseminação da cultura surda, né? Porque a gente vê grupos de surdos chegando, como é que eles se comunicam, como eles se portam, né? Eu acho isso tão fantástico, tão interessante. E aí nós temos a criatividade e a inovação. A integração da Libras nas produções de entretenimento podem resultar em abordagens inovadoras que capturam a atenção de diversas audiências. Isso pode incluir o uso de elementos visuais, performáticos, que destacam a beleza e a dinâmica da Libras. Logo, criadores e artistas podem explorar novas narrativas que desafiem normas e padrões, promovendo uma comunicação muito rica em diversidade. Eu tenho feito um trabalho muito bacana com produtores. Eu tenho a sorte de trabalhar com
produtoras de longa data, né? E, por exemplo, estamos fazendo agora uma peça Domingo no Parque, inclusive está em cartaz no Teatro Claro. E se passa em Salvador, o enredo todo, e as pessoas usam, né, aquela paleta de cores, algodão cru, linho, o bege, o marrom, o nude. E conversando com um dos produtores, eu falei, poxa, se em vez de preto, né, que todo mundo acha que preto é obrigatório, eu usasse a mesma paleta de cores dos atores que estão em cena. Aí, poxa, que legal, não tinha pensado nisso. Por quê? Se todo mundo está numa paleta de cores claras e eu, enquanto intérprete, estou perdida de preto, eu nunca farei parte do contexto. Sempre vai aparecer que é uma comunidade, uma comunicação à parte, que esse elemento aqui, o intérprete, não faz parte da peça. Quando o elemento intérprete está integrado, né, e ambientado com a peça, faz todo sentido. Ele é uma parte integrante e importante daquele espetáculo todo. E aí faz com que o surdo também se sinta acolhido, fala, poxa vida, eu estou sendo representado, eu não sou uma coisa que colocaram ali para quebrar um galho, para que eu consiga assistir essa peça. Realmente eu faço parte desse contexto. Eu estou sendo olhado, eu estou sendo incluído. Então, sobre os conceitos essenciais de acessibilidade cultural, nós temos alguns, como a acessibilidade cultural, ela diz respeito ao quê? A criação de ambientes e experiências culturais que podem ser aproveitados por todos, independente de suas capacidades físicas ou sensoriais. Em um contexto cultural, olha só tudo o que envolve. Nós temos o espaço físico, né, que é o espaço de garantir como teatro, museus, bibliotecas, sejam acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida. Por exemplo, quando falamos de espaço físico, né, muita gente acha que é somente a rampa. E não é. Nós temos a cadeira, né, aquela cadeira maior para pessoas obesas, nós temos o piso tátil, nós temos o corrimão, né? Não necessariamente precisa ser só rampa, mas também, né, essas outras formas de acessibilidade arquitetônica e física. O acesso à informação, né, quando a gente disponibiliza materiais em formatos adaptados, como legendas, audiodescrição e principalmente intérprete de Libras, para que as pessoas surdas possam compreender e interagir com as ofertas culturais. E é muito engraçado, eu tenho algumas histórias para contar e eu acho isso super importante, porque a gente mostra o quanto o surdo ele fica marginalizado, ele fica à parte, né, do todo, se aquele conteúdo não chega na língua dele. Por exemplo, eu estava interpretando uma peça de teatro, eu acho que era a DOC 70, DOC 60, acho que foi 60. Quando fala, afasta de mim esse cálice, né? Então nós temos o cálice, que é aquele da tentação, e o cálice do calar. E aí eles olharam para mim, nossa, eu não imaginava que fazia sentido. E aí teve uma parte que entrava um número do Roberto Carlos, e aí um surdo olhou para mim e falou assim, poxa vida, eu não imaginava quais as músicas que o Roberto Carlos cantava. Agora eu sei porque a minha mãe chorava quando ela via
o Roberto Carlos na TV, porque realmente as músicas dele falam de amor. E aí nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já.